Erevitov, Haverim, Racolo Becede, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quarta parte dessa Parashá Shavua, né? Dessa porção da semana de Kititse, tá? Quando saíres, né? Se saíres para uma guerra, tá? E, sem mais delongas, então, vamos lá. Estamos aqui no livro de Devarim, tá? Que é o livro de Deuteronômio em português, tá? Estamos aqui no Perek 23, tá? Capítulo 23 e o Passuk hoje, que vamos estar começando a ler a partir do Passuk 8, tá? O versículo 8, tá bom? É uma porção não muito comprida, tem alguns pontos interessantes, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Diz assim, ó. Lo tateve adomi ki ahiha hu, tá? Ou seja, você não despreze, né, o adomi, ou seja, o edomita, tá? Porque você é o que? Ahiha, ou seja, você é irmão dele. Por quê? Ahihahu, né? Ele é seu irmão. Edom vem de, né, do irmão de Yaakov, Esaf, tá? Então, Abraham teve Yaakov e Esaf. Lembramos que Esaf vendeu a primogenitura para Yaakov, teve toda aquela questão. Depois, Esaf tomou outras mulheres, se tornou o rei de Edom ali, e os edomitas são os seus descendentes, tá bom? Por isso a Torá fala que Ahihá, pois eles são seus irmãos, tá? Continuando aqui o versículo. Lotada eve mitzri kigerhaiha, desculpa, kigerhaita ve'artso, ou seja, né, você também não venha o que? A oprimir o mitzri, ou seja, o egípcio, kigerhaita, ou seja, porque você foi o que? Você foi residente, né? Você foi um estrangeiro ali, be'atso, ou seja, na terra deles, na sua terra. Então, esse primeiro versículo aqui, ele já nos instrui em um mandamento em relação a dois tipos de povos, edomita e aos egípcios, tá? É interessante nós notarmos aqui, como eu falei, que o termo Kiahihá fala que é irmão, ou seja, já é a descendência de Esaf, né? Já veio os edomitas, tudo, mas ainda Deus tem como por causa da raiz, né? Que são ainda parentes, Esaf e Esaú, né? Desculpa, Esaf e Yaakov, tá? Yaakov e Esaú. Já os egípcios, Deus chama a atenção do povo de Israel porque lembra quando estava havendo fome na terra e eles precisaram descer até o Egito, pois lá estava Iosef, né, José, que era ali como se fosse o faraó, ele era um ministro agora ali, então ele que estava controlando toda a questão da alimentação no Egito. Então eles desceram lá e o Egito ali fez com que eles, né, não viessem a perecer, ou seja, toda a descendência de Israel seria ali extinta se não fosse eles estarem sendo alimentados por Deus através de Yosef na terra de Goshen, que era a melhor terra que tinha dentro do Egito. Então aqui você entende e nós aprendemos o quão importante é aquele velho ditado que nós temos aqui, né, no Brasil: você não deve cuspir jamais no prato que você comeu, né? Eu até digo para as pessoas assim: você nunca tranque uma porta da onde você saiu, sempre mantenha ela aberta, porque você não sabe, né, os caminhos de Deus, tá bom? Vamos dar continuidade aqui aos nossos passuquins posteriores. Versículo 9 diz assim: filhos que nasceram para eles na terceira geração poderão entrar na congregação de Deus. Ou seja, a terceira geração dos edomitas e a terceira geração dos egípcios que quiserem, né, fazer um guiú, uma conversão, e estarem com vocês, né, a conversão ao judaísmo, quiserem estar com vocês, a sua terceira geração poderá não só se converter, como casar com vocês e assim gerar filhos
né, dentro do povo de Israel. Versículo 10, quando você sair como um agrupamento contra seu inimigo, você será cuidadoso em evitar qualquer mal. Se houver um homem entre você que esteja impuro devido a uma emissão noturna, ele deverá sair do acampamento e não deverá entrar no acampamento. Vamos pegar um comentário de Rashi aqui para a gente dar a sequência aqui à nossa leitura, tá? A nossa explanação. Rashi ele fala assim, né? Quando você sair, você será cuidadoso, né? Kita tetse, né? Quando você sair. Porque Satã acusa em momento de perigo, assim cuidados extras devem ser tomados. É interessante nós notarmos aqui, né, que Rashi ele vem falar que Satã ele se aproveita de tipos de situações assim para acusar, tá? Talvez eu não tenha falado, você chegou nesse vídeo pela primeira vez, tá? O Satã aqui não tem nada a ver com o diabo ou Satanás, do cristianismo, tá? Não existe nenhuma força contra Deus, tá? O Satã aqui, na verdade, é o acusador, é aquele malar que Deus criou para nos mostrar realmente que nós temos o livre-arbítrio, tá? Esse é um assunto para um outro vídeo, para nós falarmos quem é o Satã dentro do judaísmo, dentro aqui da Torá, tá? Só tirando isso mesmo, não existe nenhuma força oposta a Deus. Todas as forças foram criadas por Deus, inclusive o Satã foi criado por Deus para justamente mostrar para nós que nós temos a livre escolha, tá? Então o Rashi ele vem aqui e pega justamente e fala por quê. Como nós lemos no versículo 11, se houver um homem entre você que esteja impuro, devido a uma missão noturna, ele deverá sair do acampamento e não deverá entrar no acampamento. Então o que acontece? Se você está no acampamento, você está saindo para uma batalha, esse aqui é o exemplo que a Torá está dando, tá? E nesse caso, acontece de existir dentro de vocês um homem que tem uma missão noturna, como nós já estudamos lá atrás sobre as questões das impurezas, tá? Se um homem tem aquela emissão noturna, que geralmente acontece, né? Nem com todos, ele fica impuro. Ele tem que esperar até se limpar e esperar até o atardecer, anoitecer, para que ele venha estar novamente puro, tá? Vai explicar aqui novamente no versículo seguinte. Eu já falei sobre isso lá na Paraxá, que fala justamente sobre as impurezas. Então o que acontece? Se algo acontece no meio dessa guerra, você perde alguém, não for uma vitória satisfatória, o Satã ele vai acusar, foi por causa disso. Então é como se Deus estivesse falando aqui dentro da Torá, não dê um pretexto, tá? Se nós formos trazer essa mensagem para a nossa atual geração, para os dias de hoje, é assim, é uma mitzvah, é um mandamento. Se você vai fazer algo e você sabe que esse algo ele pode ter uma certa dificuldade, procure examinar dentro de tudo, né? Vamos pegar um exemplo bem. Se é uma empresa, ela está para fechar um negócio, tá? Eu estou falando aqui dentro do ponto de vista judaico. Procure entre vocês se não tem nenhuma mitzvah que não esteja sendo cumprida ali correta. Dá uma olhada nas mezuzot, nos umbrais das portas das empresas, vê se não está faltando alguma letra, se tem alguma letra apagada, tá? Para que o Satã não venha falar, vocês não verificaram as mezuzot, os homens não colocaram o tefilim nesse dia. Então tem toda essa questão dentro do judaísmo, tá? Não tem nada a ver com quem não é judeu. Para quem não é judeu, é Benei Noa, né? Tá se chegando agora ao judaísmo, conhecendo, também se aplica. Você tomar cuidado, existem as 7 leis também dentro dos Benei Noa. Então, quando você está para fazer algo, tome cuidado para que você não venha dar um pretexto para o Satã vir acusar você, falar você não fez conforme estava dentro da lei ali, dentro daquilo que Deus te deu. Então é isso que Rashi está querendo comentar aqui, tá bom? O versículo 12, então, como eu falei, ele vai falar justamente isso. Então, próximo do anoitecer, ele emergirá nas águas e quando o sol se pôr, ele poderá voltar ao acampamento, tá? Essa pessoa tinha que ficar fora do acampamento ali, porque eles estavam em um estado de impureza. Essa mensagem aqui é tão profunda, meus amigos, eu queria trazer ela dentro de um outro contexto, tá? Mas vamos dar só uma palhinha aqui. Você deve ter um lugar separado,
fora do acampamento para que você possa ir para lá, ou seja, fora do acampamento, tá? Rashi, ele comenta aqui vários versículos aqui que no caso dos comentários eu já li, tá? Rashi comenta que na verdade o acampamento está presente quem? A Shekhinah de Deus, a presença de Deus. Ali está quem? Está o Mishkan, está o tabernáculo, tá? E impurezas dentro ali do acampamento de Deus não eram permitidas. Nós já lemos sobre isso aqui em paraxás anteriores aqui, né? Sobre como era importante as pessoas estarem em estado de pureza enquanto estivesse dentro ali do pátio onde estava, ou seja, o templo, ou no caso aqui, como nós estamos lendo, estava o tabernáculo, né, o Mishkan, tá bom? Continuando aqui, ou seja, você deve ter um lugar separado fora, tá? Para se você estiver impuro, você não contaminar todo o acampamento. E olha só o que diz aqui. Além de suas armas, versículo 14, você deverá ter uma pá. Então, quando se sentar fora para se aliviar, né, você se entendeu aqui. Você cavará um buraco com ela e então poderá se sentar e cobrir os seus excrementos, né, no caso aqui as suas fezes. Pessoal, olha que interessante. Eu vou ler já o versículo seguinte para você entender aqui o ponto de vista de Deus, tá? Não é do Amaury, não, é o ponto de vista de Deus. O que Deus fala sobre impureza no nosso meio. Olha só. O versículo 15 diz assim, né? Que Hashem Elohecha, ou seja, pois o teu Deus, né, acompanha seu acampamento para salvar você e para colocar seus inimigos diante de você. E se seu acampamento deverá ser sagrado, tá? Então ele não verá em você nenhuma imoralidade e você imoralidade e não se afastará de você. Então entendemos bem aqui. Todos esses passos, esses versículos falam aqui que dentro de todas as suas armas, seja uma espada, um escudo, o que você tem para, no caso, para guerrear dentro do acampamento de Deus, você tem que ter uma pá. Para quando você sentir vontade de se aliviar, né, você vai cavar, ou seja, não tinha o que nós temos hoje, um banheiro, eu já vou explicar sobre isso. Então eles cavavam ali, faziam as suas necessidades ali, só que eles tinham que acampar. Porque Deus não habita no meio da impureza. Tá? E o que é interessante, como eu falei, pois achei seu Deus acompanha seu acampamento. O acampamento hoje é a nossa vida, é a nossa casa, tá? É o nosso ambiente de trabalho. Olha só que interessante. Para salvar você e para colocar seu inimigo ante você. Esse acampamento deverá ser sagrado, então ele não deverá haver nenhuma imoralidade. Ou seja, nosso lar, nossa conduta perante Deus tem que ser o mais sagrado, separado possível das coisas imorais. Maioria, necessidade, as festas é algo imoral. Por que é algo imoral? É algo impuro, tá? O que eu ia falar justamente hoje? Nós, né, tanto os Bnei Noach como os judeus, não temos o costume, tá? Dentro do banheiro, não podemos mencionar o nome de Deus, não cantamos, né, canções em louvor a Hashem, tá? Não adentramos de kippah dentro do banheiro, tá? Porque é ali onde realmente fazemos nossa cidade. Então é um lugar que está em constante impureza, tá? Embora todas essas leis de impureza, como nós lemos, eu já falei também em vídeos anteriores, elas não se aplicam hoje porque nós não temos mais o templo sagrado, ainda hoje observamos esse fato. Não pronunciamos o nome de Deus em banheiro, não fazemos, né, igual outras pessoas fazem oração em banheiro, ou cantam a Deus em banheiro. Não, porque ali é um lugar de impureza. E como a própria Torá já nos instrui aqui, Deus não habita, né, em lugar onde os excrementos, as impurezas estão. Porque para Deus é justamente um ato de imoralidade. Tá? Como eu falei, esse assunto ele é muito profundo, dá para levar em vários outros aspectos da nossa vida. Tá? Mas eu espero que tenha ficado mais uma vez claro aqui. Tomem cuidado. Tá? Deus não habita no meio da impureza. Versículo 16. Você não entregará um escravo a seu dono, se ele buscar refúgio de seu dono com você. Ele residirá com você em seu meio no lugar onde ele escolher, e em uma de suas cidades que seja boa para ele. Você não o oprimirá.
Rashi ele vem e comenta aqui que esse, no caso, é um judeu, tá? Nós estamos lendo aqui os versículos, fala do Achá, fala do seu irmão, o povo judeu aqui dentro, tá? Então, se um gentio, um que não é judeu, porventura, vem ter um escravo judeu e ele veio buscar socorro, sempre porque ele estava sendo oprimido, estava sendo maltratado, não estava sendo bem cuidado, e vem pedir socorro, você tem que ajudar. Isso dentro da questão judaica, tá? Já falei aqui, vou explicar. Benei Noas, nós aqui, os não-judeus, temos que aprender dos bons costumes, das boas práticas da Torá do povo judeu, porque isso para Deus é agradável, como Deus diz aqui. Versículo 18, né? Só voltando aqui, fala assim, você não o oprimirá, você tem que cuidar dele, é teu irmão, tá? Versículo 18, nenhuma moça judia será promíscua, tá? Nenhum homem judeu será pederastra, tá? Eu já vou falar sobre isso aqui dentro do hebraico para você entender bem, tá? Então o versículo 18, ele é bem simples, tá? Ele fala que não moça judia, tá? O original aqui tá mibenot, tá? Mibenot, ou seja, uma moça mibenot Israel, ou seja, uma moça do povo de Israel, tá? Eu falei judia aqui porque a gente já está justamente acostumado a falar povo de Israel, povo judeu, tá? Mas na tradução está escrito que deixar mibenot Israel, uma moça, né, judia dentro uma moça dentro do povo de Israel, tá? Desculpa. Já no caso aqui, nenhum homem será pederasta, tá escrito assim, né? Velô irie kadesh mibinei, né? O filho de Israel, mibinei Israel, nenhum filho de Israel, que no caso, nenhum homem de Israel será o que? Pederasta, tá? No caso aqui, Kadesh, tá? Mas vamos explicar isso aqui, porque tem duas interpretações interessantes aqui para nós entendermos todo esse contexto. Vamos lá. Então, nesse versículo 18 já diz, a moça não deve ser promíscua, não, uma israelita não deve ser promíscua. Nós sabemos que uma pessoa promíscua, uma pessoa dada, uma pessoa que está sempre de papo ali com o sexo oposto, mas ela é comprometida, é casada e fica aquela coisa e tal. Dentro do judaísmo, funciona assim. Tá? Para quem não sabe, dentro do judaísmo, a mulher não cumprimenta homem, não pega na mão do homem, se cumprimenta por distância, tá? Mas não pega. Tem toda essa questão do toque, você não sentir, tá? Esse é outro assunto muito importante também, tá bom? Já dentro da questão do homem aqui, Rashi ele comenta assim, ó, nenhum homem, né, israelita será pederasta. Quer dizer o quê? Em hebraico quer dizer kadesh, tá? A mulher aqui em cima está escrito que deixa. Você vai entender. Dentro do hebraico, que deixa, no caso aqui, é como nós estamos falando aqui. É aquela pessoa, a mulher promíscua, tá? Aí já para o homem está escrito kadesh, né? Você vai entender, kadesh é de santo, separado. Mas dentro do contexto aqui, né? Refere-se a homens que se dispõem a manter relações com outros homens, tá? Mauri, qual é a base disso, tá bom? Rashi ele traz aqui dentro do literal, dentro daquela geração, tá? Se a Torá está falando para o homem ele não ser ali Kadesh, era que naquela geração existia todo um costume de homens terem relações com outros homens, então ele não poderia ser uma pessoa desse jeito, tá? Mas, literalmente, o versículo 18 está querendo dizer, tanto o homem como a mulher, eles não devem ser promíscuos, tá? Não devem se envolver em relações sexuais ilícitas, tá bom? É isso aqui. Versículo 19. Você não trará o pagamento de uma prostituta ou o valor de um cachorro para o templo de Deus, para cumprir qualquer voto, porque também ambos são uma abominação para Hashem, seu Deus. Amigos, esse aqui é bem interessante, tá? Vamos tentar explicar aqui bem dentro do literal. Quando se diz assim, trazer um pagamento de uma prostituta, é você... Ó, vou pegar o comentário de Rashi aqui para a gente entender. Se alguém deu a ela um cordeiro como remuneração, o mesmo é impróprio para ser oferecido como sacrifício. Lembra do caso lá de Yehudá e Tamar? Que ele deu lá, né, o bordão dele, tinha prometido para ela
no caso ali, não lembro se era um cordeiro, o que era, um animal, para ela tá como penhor pelo serviço, né? Só você puxar pela memória aí, você vai lembrar. Então, o que a Torá está dizendo aqui é o seguinte: se você deu você deu a ela um cordeiro como remuneração pelo trabalho dela, vamos dizer assim, né? Pela remuneração, ele não pode ser oferecido a Deus como oferenda, tá? Já vamos trazer para os nossos dias aqui. O valor de um cachorro, se alguém trocou um cão por um cordeiro, este será impróprio para o sagrado. Ou seja, se você pegou e trocou um cão por um cordeiro, você também não pode oferecer a Deus, tá? Não tem o mesmo. Nós já estudamos sobre aquilo que oferece para Deus tem que ser perfeito, não só fisicamente, que não devia ter uma mancha, não devia ter um defeito no olho, um corte no lábio. Nós já falamos sobre isso aí. A procedência também é muito importante. Por isso devemos ter muito cuidado com aquilo que nós viemos a consagrar a Deus, dar para Deus. Nós devemos saber a procedência. Não pode ser procedência de um furto, de tomar cuidado com latrocínio, de uma, vamos dizer assim, de uma tramóia, de uma vigarice, tá? Eu peguei, troquei, que não sei o que, você não sabe, não se oferece algo que você não sabe a origem para Deus, tá? Como eu disse, é trazer isso para os dias de hoje. Não temos mais o tempo, não temos mais os sacrifícios a Deus, que Mashiach retorne ainda hoje, se Deus quiser, construa o terceiro Beit HaMikdash para o serviço a Deus voltar. Mas enquanto nós não temos isso hoje, o que nós fazemos? Fazemos votos a Deus com os lábios, prometemos a Deus nos comportar ou tomar uma atitude, tá? Ou oferecemos, ou vamos dar uma tzedakah, dependendo, essa tzedakah veio de fruto de uma situação ruim, de um golpe que você deu, tá? De você enganou uma pessoa. Tome muito cuidado com os que você traz perante a Deus, que você oferece para Deus, tá bom? Como diz aqui, são uma abominação para Hashem, tá? Tome cuidado com a procedência das coisas que você também tem em casa, tá? Você não emprestará a seu irmão com juros, seja juros sobre dinheiro, juros sobre comida ou juros sobre qualquer outro item com o qual se possa cobrar juros. A um gentio você emprestará com juros, mas a seu irmão não empreste a juros, a fim de que Hashem, seu Deus, abençoe todo o trabalho de suas mãos sobre a terra que você está prestes a tomar posse. 2 versículos extremamente literais. Judeu não cobra juro de judeu, tá? De uma pessoa que não é judia, ele pode cobrar, tá? Nós já explicamos um pouquinho sobre isso aqui, o porquê de ser tratado assim na Torá. Tá? É simples, não tem nada assim, complexo, isso é preconceito. Não é. Tá? Uma coisa é você abraçar 613 leis na sua vida e você viver embaixo daquelas 613 leis. Tá? Uma coisa é você falar, vocês não são nada, vocês não valem nada, vocês ficam cumprindo essas coisas aí, tá? Eu não preciso disso, mas na hora de se tomar o benefício dos mandamentos de Deus, as pessoas querem. Eu sou israelita. Eu sou levita. Eu não sei o que. É isso que se trata o versículo aqui. O gentio, ele não guarda os mandamentos de Deus. Então, ele está longe de ser obrigado a não ser cobrado de juros. Ou seja, ele se cobra juros sim, porque ele não adentra a aliança de Deus por ele não quiser, né? Não quiser fazer um guio, uma conversão, abraçar a lei de Deus ou estar mais próximo de Deus, como um Benei Noah também, tá bom? Vamos lá, versículo 22. Continuando aqui, versículo 21, desculpa. Ao gentil você emprestará ajuda, mas a seu irmão não emprestará ajuda, a fim de que Hashem, seu Deus, abençoe todo o trabalho de suas mãos sobre a terra que você está prestes a tomar posse. Ou seja, olha só que interessante, né? Se você cumprir esse mandamento positivo de você, né? Ou seja, o negativo de você não cobrar juros do seu irmão e fazer o positivo de cobrar do gentil, Deus vai lhe abençoar, porque você está cumprindo uma mitzvah, tanto positiva como negativa, tá? Na presença aqui de Deus. Eu acho que ele até comenta sobre essa questão aqui, tá bom? Vamos lá.
Quando você fizer um voto a Hashem, seu Deus, você não atrasará o pagamento do mesmo, já que Hashem, seu Deus, o exigirá de você. E você terá, ou seja, um pecado sobre si. Nós comentamos agora há pouco. Você vai fazer um voto a Deus? Tenha ciência do que você está fazendo. Você não está fazendo um voto a um homem, você está fazendo um voto ao Criador de tudo. Tá? Quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. Então, se vai fazer um voto a Deus, faça. Cumpra aquele voto. Olha só o versículo 23. Não é considerado pecaminoso ou errado para você se abster de fazer votos. Você não quer fazer voto, você não sabe dos seus limites, das suas fraquezas. Não é perante Deus errado. Então não faça o voto, tá? Mas seja cuidadoso com o que é pronunciado por seus lábios, com o que você promete a Hashem, seu Deus, como um donativo que você pronunciar com sua boca, tá? Então, esse último é o último versículo da nossa quarta parte da porção aqui. Então, amigo, ficou bem claro, né? Nós devemos ter cuidado com o que viemos pronunciar dos nossos lábios para com Deus, tá? Para nós não viemos a prometer nada a Deus e ficarmos aqui como devedores, tá bom? Tomamos cuidados. Por isso não falamos o nome de Deus em vão, não pronunciamos, chamamos de Hashem, eterno, mas não pronunciamos Deus para evitarmos justamente, né, viemos sem querer fazer um voto ou chamar a Deus pelo seu nome sem a necessidade, tá bom? Amigos, não vamos estender muito, acho que essa porção também ela ficou bem objetiva. Eu não preciso retornar aqui sobre todos os mandamentos, ficou bem claro dentro de cada um aqui o que se pede, né? O que Deus pede a nós que viemos a fazer, tá bom? No demais, eu quero agradecer a todos você que já não acompanha a Mais nesse canal, você que é novo nesse canal, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo, se inscreva, nos ajude a cada vez mais, né? Entregar mais conteúdo de Torá a todos aqueles que necessitam conhecer a verdadeira palavra de Deus, tá? Aquela que foi dada ali no Har Sinai, no Monte Sinai, através de Moshe, que Moshe explicou todo o povo de Israel e chegou Baruch Hashem até os dias de hoje para conosco, tá bom? No demais, meus amigos, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, tá? Sucesso sobre a sua vida, Parnassá, sustento vida da parte de Deus, é o que eu desejo do fundo do meu coração para todos nós nesse dia de hoje. E como eu disse no meio do vídeo, que Mashiach se revela ainda hoje, reconstrua o terceiro templo. Eu digo o Laila Tov, uma boa noite para todos que viemos a estar na presença de Deus. Amigos, Todarabá, nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau.